Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Nós vamos continuar com o nosso estudo, né? Nós estamos fazendo uma série no Evangelho de João, onde nós estamos aprendendo várias lições importantíssimas. Entre elas, a que é mais, que eu acredito que é uma das mais enfatuadas, que João mais enfatiza aqui, é acerca da divindade de Cristo. João foca em mostrar Cristo Jesus como sendo verdadeiramente Deus. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem reprovadas ou arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas por serem feitas em Deus. Até aí, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ilumine mais uma vez. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em busca de iluminação, a Deus. Nós te suplicamos que o Senhor, com a sua mão estendida, Senhor, com a sua mão indulgente, com a sua mão benevolente, que o Senhor nos conceda graça, de maneira que nós possamos compreender a sua palavra. Coloca a sua mão sobre nós, Senhor, de maneira que nós possamos ouvir, de maneira que nós possamos entender, de maneira que nós possamos compreender. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Enquanto a mim, Senhor, como pregador, eu te rogo, mais uma vez confiando não em mim ou em algum mérito que eu possa ter, porque eu sei que não há nada de bom em mim, na minha carne, não habita bem algum, Senhor, e tudo que nós fazemos é a sua graça, é o Espírito Santo que nos concede. É confiando nesse agir do Espírito Santo que eu te peço, Senhor, que o Senhor me encha mais uma vez para que com intrepidez eu possa anunciar a sua santa palavra, para que todos possam ouvir e compreender e entender que tu, Senhor, és Deus e que não há outro além de ti. Por favor, ó Deus, me conceda a graça para que eu possa anunciar a sua palavra de forma simples, para que todos possam compreender e dar glórias ao seu santo nome, para que todos possam dizer que o Senhor está no nosso meio, para que todos possam dizer que tu és Deus e que não há outro além de ti. É confiando nessa palavra que nós viemos a ti, Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade, né, à nossa série de estudos no Evangelho de João. Já tem algumas mensagens, já tem algum tempo, né, que nós começamos a estudar o Evangelho de João, e nós estamos aprendendo várias lições, várias verdades importantíssimas acerca de Cristo, acerca da sua divindade. Nós vemos grandes coisas. E aqui nós acabamos de ver, no capítulo 3, a conversa que Jesus Cristo teve com um fariseu, um homem que era um dos principais dos judeus, um líder religioso do judaísmo. Jesus tem essa conversa com Nicodemos, né? Ele começa uma conversa, Nicodemos procura ele à noite, porque nós sabemos que os judeus, eles haviam proibido qualquer um de confessar Jesus como sendo Cristo, e qualquer um que confessasse Jesus como sendo Cristo seria expulso das sinagogas e sofreria várias penalidades. Para que Nicodemos pudesse se encontrar com Jesus, nós vemos que ele foi se encontrar com Jesus à noite, né, para não ser visto. E ao chegar, Jesus ele enfatiza para Nicodemos a necessidade de um novo nascimento. No capítulo 3, nessa primeira parte que nós vemos aí, Jesus ele enfatiza a necessidade de um novo nascimento. Nicodemos já era um homem velho, já era um homem de idade, né, de cabelos brancos, e ele fica sem saber o que seria esse novo nascimento. Ele pergunta para Jesus, né, pode porventura alguém voltar a entrar no ventre materno e nascer uma segunda vez? E nós vemos que Nicodemos ele não entendia muito bem o que era esse novo nascimento. Ele faz uma série de perguntas a Jesus, e as respostas e o ensinamento que Jesus dá do novo nascimento, nós entendemos que o nascer de novo ali é uma nova vida diante de Deus, né? Começa com o arrependimento,
e a pessoa é levada a viver uma nova vida diante de Deus. Então o arrependimento é da água, o novo nascimento é da água e do Espírito, ou seja, arrependimento e vida transformada diante de Deus. Ninguém que não tenha nascido de novo não pode viver uma vida cristã. Nós vemos muitas pessoas, né, que não nasceram de novo, tentam viver uma vida cristã, mas dá um péssimo testemunho e não consegue permanecer até o final, vai pelo impulso, vai porque vê as outras pessoas indo e dá um mau testemunho porque desvia na metade da estrada, não crê em Deus, dá um péssimo testemunho. Então Jesus enfatiza para Nicodemos que era necessário nascer de novo, e que quem não passasse pelo novo nascimento não podia herdar a vida eterna. O novo nascimento ele é essencial para que a pessoa possa herdar a vida eterna. Sem nascer de novo, ninguém pode herdar a vida eterna. Como eu faço para nascer de novo? Primeiro, eu preciso crer que Jesus é o único, né? Eu preciso confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador. É aquilo que nós fizemos no batismo. No batismo eu perguntei para cada pessoa e a pessoa respondeu pela sua própria boca: eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. O primeiro passo para o novo nascimento é confessar que Jesus é o único e é o único capaz de salvar. Depois a pessoa precisa arrepender dos seus pecados, e aí acontece o novo nascimento. Quando a pessoa confessa a Cristo, ela arrepende dos seus pecados, Deus envia ali a consolação do Espírito, o Espírito habita com aquela pessoa, e aquela pessoa ela vai ser tirada, né, do velho homem. O velho homem vai morrer, aquela pessoa vai passar por um novo nascimento. Ela vai começar a ver o mundo com os olhos de Cristo, ela vai começar a desprezar aquilo que ela amava, ela vai começar a odiar o pecado que outrora ela amava, ela vai começar a amar a palavra de Deus que outrora ela desprezava, ela vai começar a odiar as farras, as festas, as bandanhas que outrora ela amava, vai começar a amar a igreja, que era o local que ela poucas vezes frequentava. Então o nascido de novo, ele faz parte de um novo reino. Ele faz parte de um novo reino. Ele está na terra, mas ele faz parte do reino celeste. A pessoa que nasce de novo, ela já entra no reino messiânico. É por isso que Jesus manda os discípulos ir pregarem e dizer: o reino de Deus está próximo. Por que o reino de Deus estava próximo? Porque ele estava próximo prestes a trazer o reino. Quando Jesus entra, que ele morre na cruz no nosso lugar, que ele ressuscita, ele traz o reino de Deus, de maneira que qualquer um, em qualquer lugar, qualquer pessoa que crê nele, faz parte desse reino. Nicodemos, né, ele pergunta como que pode suceder um novo nascimento. E a resposta de Jesus é que o novo nascimento só poderia ocorrer quando o Filho do Homem fosse levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, uma pessoa só pode nascer de novo graças ao que Jesus Cristo fez na cruz. Ou seja, a pessoa só pode ser salva pelo que Jesus fez. Sem a obra de Cristo redentora na cruz, era impossível alguém ser salvo. Não havia nada, nem ninguém na face da terra que podia salvar um pecador, que poderia perdoar o pecado dos pecadores. Os Salmos diz que a redenção da alma é caríssima. O que é a redenção da alma? É o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é caríssimo, ninguém poderia pagar. Ninguém, não havia nada na face da terra, ninguém poderia pagar. Pedro diz que os nossos pecados foram pagos não com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o sangue de Jesus Cristo. Com isso é que os nossos pecados foram pagos. Então, ninguém na terra, no universo, poderia pagar. Precisou o próprio Deus descer na pessoa do seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Então, o novo nascimento só é possível quando a pessoa crê que Cristo morreu por ela, que a pessoa entende que Cristo morreu por ela, crê verdadeiramente. Você precisa crer de tal maneira que você entenda que é impossível você ir para o inferno. Quando nós falamos isso, né, as pessoas acham que nós somos orgulhosos,
que nós somos soberbos, né? Quando a pessoa pergunta, e você, como meu irmão me falou outro dia, né? Você fica com essa bestagem rezando esse tempo, ainda corre o risco de ir para o inferno? Me falou de jeito, né? Você fica rezando esse tanto, ainda corre o risco de ir para o inferno? A resposta é simples, né? Não tem nenhum, eu tenho certeza que eu não vou para o inferno. Mas o que acontece? Essa minha resposta parece um pouco soberba, né? Parece um pouco orgulhosa. Aí nós poderíamos entrar em toda aquela discussão. Quem quer ser os primeiros serão os últimos, que nem costuma dizer, né? Com certeza ele ia dizer quem quer ser os primeiros serão os últimos. Mas por que eu posso dizer que é impossível eu ir para o inferno e qualquer um entre nós aqui também ir para o inferno? Porque eu creio, eu confio que a salvação não depende de mim. E eu entendi que a salvação não depende de mim. É por isso que eu sei que é impossível eu ir para o inferno. Porque eu criei de tal maneira que eu confiei totalmente no que Cristo fez por mim na cruz. Qualquer um que confiar totalmente no que Cristo fez por ele na cruz, ele tem a certeza da vida eterna. Por que é impossível eu ir para o inferno? Porque Cristo morreu por mim. Eu acredito de todo o meu coração que Ele morreu por mim. A salvação é isso. A salvação é isso. Então não há risco para quem crê de todo o coração. Entendeu? Então para quem crê de todo o coração que Cristo morreu por ele, não há riscos dele ir para o inferno. É impossível que ele vá para o inferno. É impossível que alguém crê no Filho de Deus e vá para o fogo do inferno. Mas e se tem uma pessoa que diz que crê e mesmo assim vai para o fogo do inferno? É porque ela não creu verdadeiramente. Entendeu? Estão entendendo? É por isso. Por que é impossível? Por que eu posso dizer com toda certeza que eu não vou para o inferno? É porque eu sei o quanto que eu acredito no que Cristo fez. Eu sei o quanto que eu acredito. Se você souber o quanto que você acredita e você acreditar de todo o coração que Cristo morreu por você naquela cruz, que aquele sacrifício dele é suficiente para te salvar, se você conseguir confessar verdadeiramente aquilo que eu pergunto quando nós vamos confessar publicamente na hora do batismo, que Cristo é o meu único e suficiente Salvador, é impossível perder. É impossível perder. É impossível perder. Então, a grande característica de um nascido de novo é que ele confia plenamente, totalmente no que Cristo fez. Então, não há possibilidade alguma dele perder. Como eu sei que eu vou prevalecer no último dia? Tem uma passagem, um versículo tão bonito que a Bíblia nos diz que no último dia, aqueles que crêem no Senhor Jesus não serão confundidos ou envergonhados. Ele usa esses dois termos, confundidos ou envergonhados. O que seria confundido? A pessoa que será confundida naquele último dia é aquela pessoa que vive a vida inteira achando que crê de verdade, que vive a vida inteira achando que está acreditando naquilo que é verdade, mas quando ela chegar lá no último dia, ela vai ver que ela não creu na verdade, ela vai ver que ela nunca viveu de acordo com a verdade, então ela vai ser confundida. Como? Mas eles me falaram que era assim, eles me disseram que era assim, eu não quis ouvir quem me dizia que não era assim, então aquela pessoa vai ser confundida e ela vai ser envergonhada naquele último dia. Mas a Bíblia diz, aquele que crê em Cristo jamais será confundido, porque aquela pessoa que acredita totalmente em Cristo, no último dia ele prevalecerá, porque a sua confiança em Cristo é o que lhe garante a salvação naquele último dia. Como é que isso é maravilhoso, né? Então, eu preciso fazer o que? Eu preciso vender tudo que eu tenho e dar para os pobres, eu preciso entregar o meu corpo para ser queimado, para me poder ir para o céu? É claro que não, você só precisa acreditar de todo o coração na obra de Cristo na cruz. Você precisa confessar que Cristo morreu por você, então você terá a vida eterna. Então esse é o ponto, né? Esse é o ponto que nós vemos aqui, esse é o ponto que nós vamos tratar, esse é o ponto que nós vamos focar. Nós focamos e nós vamos continuar nesse foco do novo nascimento, a prova do novo nascimento, a certeza da grande salvação. Então hoje nós vamos ver a continuação dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, né?
E aqui nessa conversa, na continuação dessa conversa, nós vamos ver a grande prova do amor de Deus. Nós vamos ver o grande amor de Deus demonstrado por nós. E esse é justamente o nosso primeiro ponto aqui, é o grande amor de Deus que nós vemos aí no verso 16. O verso 16 é a grande prova do amor de Deus. Aqui no verso 16 nós vemos como que Deus ama. Por que é importante nós vermos como que Deus ama? Porque muitas pessoas usam o amor de Deus como desculpa para pecar, né? Porque Deus é amor, eu posso viver no pecado. Porque Deus é amor, eu posso beber, encher a cara, ir para a festa, eu posso ter relação sexual fora do casamento, eu posso trair esposa, porque Deus ama, Deus não vai mandar um dos seus filhos para o inferno. Porque Deus ama, eu posso fazer o que eu quiser. Porque Deus ama, eu posso brigar, eu posso xingar, eu posso odiar, eu não preciso perdoar, porque Deus é amor, Deus permite que nós fazemos tudo. Porque Deus ama, eu posso me casar com homem, eu posso casar mulher com mulher, eu só preciso ser feliz, né? Deus quer que eu seja feliz. Essa é a pior mentira do diabo, né? Essa é a pior mentira do diabo, que a pessoa deve ser feliz, né? Que a pessoa precisa ser feliz, que Deus é amor e que todo mundo deve ser feliz. Aqui no verso 16 nós vemos a prova como que Deus nos ama. E aqui no verso 16 diz que o amor de Deus é manifesto por nós, é tão grande dado por nós, no fato de que Deus envia o seu Filho para morrer no lugar dos homens, de maneira que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. Olha o que ele diz aí no verso maneiro, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, nascido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o amor de Deus. O amor de Deus não significa que nós podemos fazer o que nós quisermos, não significa que nós podemos falar o que nós quisermos. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que Deus ele ama tanto o ser humano, de maneira que ele enviou o seu Filho para livrar os pecadores do pecado. Ele não enviou os seus filhos para deixar os pecadores no pecado, entendeu? Porque as pessoas entendem assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou, Cristo morreu, salvou todo mundo está salvo, mesmo eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus enviou Cristo para nos livrar do pecado. Deus enviou Cristo para nos livrar da condenação do pecado. Deus nos enviou Cristo para nos livrar dos grilhões do pecado. O amor de Deus por nós é nesse sentido, de que Deus nos livra da condenação do fogo eterno e nos dá a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui é sofrimento, né? É uma vida sem Deus no fogo, no lago que arde como fogo e enxofre. Aqui está falando do amor ágape, né? O amor sacrificial, o amor que se sacrifica por alguém que não merece. O amor de Deus é o amor ágape, o maior amor, o único amor que existe. Né? As pessoas confundem muito a ideia de amor hoje, porque o conceito de amor hoje se dissolveu ao ponto das pessoas acharem que amor é um sentimento maluco que ela sente por outra pessoa, né? Amor é o sentimento de que dá às pessoas liberdade para pecar, para trair a esposa. Eu sou casado, mas eu amo outra pessoa e eu amo tanto aquela pessoa que eu vou deixar minha esposa e vou viver esse amor. As pessoas desconstruiu o amor de tal maneira que o amor se transformou em... Nem sei o que o amor se transformou hoje. Mas o amor que a Bíblia nos fala é o amor sacrificial. Aquele amor que nós vimos em 1 Coríntios 13. E o amor que Deus ele manifesta aqui através do seu Filho, Jesus, na cruz do Calvário. Né? O amor que Cristo morre por quem não merecia. Quem merecia estar na cruz 1000 vezes era nós. Se nós fôssemos pregados naquela cruz 1000 vezes, não pagaria pelos nossos pecados. Sabia? Se você fosse pregado na cruz, se morresse na cruz 1000 vezes, os nossos pecados não poderiam ser pagos. Não havia nada na face da terra que poderia pagar os nossos pecados, que poderia pagar a nossa transgressão. Deus não aceitaria nada. Deus não aceitaria que nós vivêssemos a vida inteira sendo crucificados, morrendo e sendo crucificados de novo naquela cruz pelos nossos pecados. Deus não aceitaria. O nosso pecado, a nossa ofensa, ela é imensa a Deus. Ela é tão grande que precisou Deus descer, precisou o Filho de Deus descer para morrer de maneira tão terrível.
A morte na cruz era a morte mais dolorosa que já existiu. É a morte da cruz. Na cruz não há uma morte mais dolorosa do que a crucificação. O homem, na sua infinita maldade, ele não conseguiu inventar uma morte mais dolorosa do que a morte de crucificação, que era a morte mais dolorosa que já existiu na face da terra. É a morte por crucificação. Os nossos pecados levou o Filho Santo de Deus a morrer naquela cruz. Esse é o amor de Deus. Amor é isso, né? O grande amor de Deus é manifesto por nós no fato de ter Cristo morrido no nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Segundo ponto que nós vemos aqui é acerca da missão do Filho de Deus nessa terra. Cristo ele veio com uma missão. Que missão é essa? Era uma missão que era muito confundida pelos apóstolos. Nós vemos uma vez que João e Tiago, uma vez que Jesus estava voltando, né? Jesus já estava prestes a morrer. Ele estava voltando para Jerusalém e era necessário que ele passasse na aldeia de Samaria. Mas como os samaritanos tinham uma rivalidade com os judeus, né? Os samaritanos perceberam que Jesus ia para Jerusalém, eles não quiseram acolher Jesus em Samaria. Então, Tiago e João chegam para Jesus e perguntam: Senhor, você quer que nós oramos para que caia fogo do céu e consuma os samaritanos? E Jesus repreende eles, né? Jesus fala: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. E esse salvar está ligado à obra de Cristo. É o que nós vemos aqui no segundo ponto, aí no verso 17, Jesus fala para eles: vocês não sabem de que espírito sois, eu não vim julgar, eu vim salvar os homens. Está aí no verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa é a missão do Filho, que ele veio não para julgar, mas para salvar. É importante notar que se Jesus fosse enviado para julgar, todos estariam condenados. Porque não havia ninguém que poderia herdar a vida eterna, não havia ninguém na face da terra que poderia herdar a vida eterna. Por isso que Cristo foi enviado para salvar. Cristo foi enviado à terra para salvar os homens, não para julgar, não para condenar. Então o que nós aprendemos é que hoje nós temos a possibilidade de sermos salvos por Cristo. Nós podemos aceitar Cristo nos nossos corações, nós podemos abrir o nosso coração para Ele entrar. Hoje Jesus ele está assentado num trono de misericórdia, como nós vemos em Hebreus, né? Ele está sentado no trono de misericórdia, nós devemos nos achegar confiadamente a Ele para receber misericórdia e acharmos graça. Até no último dia Jesus estará sentado no trono de misericórdia, mas depois Ele não estará mais no trono de misericórdia, mas estará sentado no trono do juízo, e ali não haverá mais misericórdia. É por isso que nós sabemos que só há salvação nessa vida. Não há salvação após essa vida. Hoje Cristo está no trono de misericórdia. Depois da morte não há mais misericórdia. É por isso que nós não cremos, né, no purgatório. Por quê? Porque o purgatório ensina que há uma possibilidade depois da vida. Seria muito fácil, né? Eu vou viver do jeito que eu quiser aqui na terra, depois que eu morrer, dar uma passadinha para o purgatório lá e vamos todo mundo feliz. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim. Se fosse assim, não precisava Cristo ter morrido. Se tivesse um purgatório, para que Cristo desceu para morrer, para pagar nossos pecados? Nós poderíamos pagar por eles lá no purgatório, né? Ficar um ano lá no purgatório. Quem é que não paga, né? Purgando. Purgatório é justamente purgar pecados, né? É o que Cristo fez na cruz. Na cruz Ele expurga-nos dos nossos pecados. Se Cristo expurgou os nossos pecados, por que é necessário um purgatório? O purgatório ele só dá das pessoas, né, uma consciência mais tranquila para elas continuarem no pecado e ir para o fogo do inferno, achando que vai ter uma segunda chance depois da morte. Então hoje o Filho veio para salvar e não para julgar, mas no último dia ele estará sentado no trono do julgamento e dali ninguém escapará, porque ali não haverá misericórdia. Hoje nós podemos ir a Cristo e pedir perdão: Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados. No último dia ninguém vai poder falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque naquele dia não haverá misericórdia. Você teve a vida inteira para se arrepender, para crer. Nós vemos o rico, né?
É muito importante o rico, da palavra do rico e o Lázaro, né? O rico, ele teve a vida inteira Moisés e os profetas ensinando para ele: arrependa, deixa a maldade, creia no Senhor. E o rico não se arrependeu e viveu na sua vida perversa. Quando ele estava lá no inferno, ele pede a Abraão para mandar Lázaro voltar para avisar os irmãos dele, né? Para não ir para queimar naquelas chamas, que nem ele estava queimando. E a voz de Deus, né? Eles têm Moisés e os profetas lá, ouça-nos. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão ouvir nem que alguém ressuscita dentre os mortos. Então esse é o cenário que nós vemos. Hoje nós temos misericórdia, mas naquele dia não vai adiantar clamar, não vai adiantar pedir, não vai adiantar chorar. Porque não há misericórdia. A misericórdia é hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que nós precisamos abraçar para sermos salvos. Amém? Hoje é o dia que nós precisamos buscar a Cristo. Nós entendemos que o tempo é hoje. Aí nós devemos fazer como o Salmo diz, né? Beijem o Filho. O salmista, ele diz claramente: beijem o filho para que ele não se ire. E o que é beijar o filho? É fazer as pazes com ele. Façam as pazes com o filho para que ele não se irrite, para que ele não se ire e vos mande para o fogo do inferno. Nós precisamos beijar o filho, não como Judas, né, um beijo traidor, mas nós precisamos fazer as pazes com ele para que nós possamos alcançar a salvação das nossas almas. Terceiro ponto que nós vemos aqui é porque o mundo é julgado. Nós vemos que o Filho não veio julgar o mundo, mas para salvar. Mas ele diz que o mundo já está julgado. Olha o que ele diz aí no verso 18. Ó. Quem nele crê não é julgado. Ou seja, a pessoa que crê no Filho, que entende que Deus amou o mundo e enviou seu Filho para morrer para todo aquele que nele crê não seja condenado, quem crê nisso não é julgado, não vai para o inferno, não vai ser condenado no último dia. O que não crê nisso, aí a Bíblia diz, ele já está julgado. Ou seja, aquela pessoa que não crê em Cristo, ele já está condenado ao fogo do inferno. E eu não estou falando de um crer, eu estou falando de um crer definitivo. A pessoa não crê, não quer Cristo. Ele já está julgado. Por que ele está julgado? Por que ele é condenado? Porque ele não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então o mundo é julgado porque o mundo não crê no Filho de Deus, porque o mundo não aceita Cristo, porque o mundo não quer a Cristo. As pessoas falam: eu quero Cristo, mas não querem a sua lei. Não querem obedecer à sua lei, não querem sofrer o dano, não querem se sujeitar. Como que alguém pode querer a Cristo e não querer a sua lei, não querer a sua palavra? Então, o mundo é julgado porque eles não creem no unigênito Filho de Deus. Não creem. Nós precisamos com isso, então, que o texto nos clama a aceitar a Cristo, a sua palavra, a crer aquele que morreu na cruz. Olhe para ele, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Quem conseguir olhar para Cristo na cruz é salvo. Quem conseguir olhar é salvo. Nós vimos um ponto importante aqui, nós vamos ver agora no patamar geral das religiões. Nós vemos que no mundo há centenas de milhares de religiões, né? Há milhões de religiões no mundo. E nós vemos que Cristo ele é colocado como a pedra de tropeço. Qualquer um que tropeçar nessa pedra se perderá. E quem aquela pedra cair, sobre quem aquela pedra cair, ele será despedaçado. Nós vemos que Cristo ele é o único e suficiente Salvador. A religião que não confessa Cristo como sendo o único e suficiente Salvador não pode ser a religião verdadeira. Porque o que a Bíblia nos diz, quem não crê no Filho já está julgado. Já está julgado. Então nós vemos que o tropeço das religiões ou dos caminhos, a Bíblia fala que há milhares de caminhos que levam ao inferno, mas só um que leva ao céu. Os milhares de caminhos são as religiões que não confessam Cristo como sendo o único e suficiente Salvador. As religiões que não confessam Cristo, como diz o versículo, como sendo o único e suficiente Salvador, elas não podem levar a pessoa à vida eterna. Elas não são verdadeiras. Então aí nós descobrimos, né? Nós descobrimos qual que é o caminho, o único caminho. A Bíblia fala que só há um caminho, o caminho que é o caminho de Cristo. O próprio Jesus diz, ninguém pode vir ao Pai a não ser por quem? A não ser por mim.
Né? Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. São palavras do próprio Senhor Jesus. Quarto ponto que nós vemos aqui é porque os homens eles rejeitam a Deus. Aqui é extremamente importante. Por que as pessoas rejeitam a Deus? Quando nós falamos de vida eterna, quando nós falamos do sofrimento eterno, há ainda algumas pessoas que rejeitam a Deus. Por que elas rejeitam a Deus? O texto nos dá essa resposta nos versos 19 e verso 20. Ele diz, o julgamento do mundo é este. O mundo é julgado por causa disso. O mundo é condenado por causa disso. O mundo vai perecer no fogo do inferno por causa disso. Por quê? Porque a luz veio ao mundo. Quem que é a luz? A luz é Cristo. A luz é a palavra de Deus. A luz veio ao mundo. Por que os homens rejeitam a Deus? Por que os homens vão ser condenados ao fogo do inferno? Por que os homens não querem a Deus? Porque o julgamento é este. Os homens vão para o inferno por causa disso. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Né? Por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas amaram mais as trevas do que o que é as trevas? É o pecado. É a vida, né, sem lei, é a vida sem regra, é a vida do jeito que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quero. Né? Essa vida conduz ao inferno. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. Final do verso 27. A vida que as pessoas levavam era más. As pessoas são más. Né? A sua forma de viver é mal. É por isso que elas amam mais as trevas. Nós temos uma tendência ao pecado, uma tendência natural ao pecado. Faz parte de nós, da nossa natureza caída. Nós temos uma tendência a pecar. Nós recebemos isso de Adão. Nós recebemos isso dos nossos pais. Nós temos uma tendência à malignidade, à perversidade. E o Senhor diz que os homens eles não aceitam a luz porque as suas obras são más. As suas obras são más, a sua vida é mal e eles amam o mal. Ele continua, verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Toda pessoa que vive em pecado aborrece a Cristo, aborrece a luz. Cristo é a luz. Toda pessoa que vive no pecado não agrada a Deus. Né? A pessoa que vive no erro, que não se arrepende, a vida dela não agrada a Deus. Ele diz, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz. Olha para você ver que interessante. A pessoa que pratica o mal, o pecado, ela desagrada a Deus e ela não se achega para Deus. Por que ela não se achega para Deus? Por que a pessoa que pratica o mal, que vive no pecado, ela não gosta de Bíblia, ela não gosta de igreja, ela não gosta de culto, ela não gosta de leitura, ela não gosta de viver o certo? Por que ela não se achega para Deus? Porque ela não quer que as suas obras sejam reprovadas. Quando um pecador entra na igreja, quando o pecador pega a Bíblia para ler, quando o pecador ouve a palavra de Deus, aquela palavra vai reprovar a forma que aquela pessoa vive. E ela não quer, as pessoas hoje não querem estar erradas, né? Eu não quero que ninguém diga que eu não posso mentir. Eu não quero que ninguém diga que eu devo casar, que eu não posso ter relação fora do casamento. Eu não quero que ninguém diga que eu devo honrar pai e mãe. Eu não quero que ninguém diga que eu devo amar ou que eu devo perdoar. Então, quando a pessoa abre a Bíblia para ler, na Bíblia diz que ela não pode fazer aquilo. Então, o que ela está fazendo, as obras más delas vão ser reprovadas. E ela não quer isso, por isso que ela se afasta da luz, por isso que ela se afasta da palavra, porque ela não quer que as suas obras sejam reprovadas. Quem aqui não conhece alguém assim? Eu mesmo conheço muitas pessoas, que diz que não vai na igreja por causa disso, porque não quer, não gosta não tem nada para ela ali, não quer que as suas obras sejam reprovadas, não quer saber da verdade. Não quer saber da verdade. Os homens amaram mais o pecado do que a verdade. Essa é a principal razão pela qual os homens rejeitaram a Deus, porque amaram mais o erro, porque amaram mais o pecado. Nós, por outro lado, não podemos amar mais o pecado, nós precisamos amar mais a Deus sempre, né? E o quinto e último ponto que nós vemos aqui
quem é da verdade se aproxima da luz. Ele faz um contraste aí com o versículo anterior, né? Quem é das trevas aborrece a luz, não se aproxima de Deus porque não quer ouvir a verdade, quer continuar no erro e que todo mundo se cale. Por isso que tem essa guerra aí do homossexualismo, né? O homossexualismo trava uma guerra, quer fechar a igreja, quer cancelar os cultos, quer colocar fogo na Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia diz que é uma abominação. As palavras do próprio Deus, que todo homem que se deita com outro homem como se fosse mulher, é abominação ao Senhor. Por que eles querem calar a palavra de Deus? Por que eles querem calar a Bíblia? Porque eles são são do mal e não se aproximam da verdade, não querem a verdade. Essa é a verdade. Aqui ele vai fazer um contraste. Quem é da verdade se aproxima de Deus. Quem pratica a verdade, quem pratica o bem, quem ouve a palavra de Deus, se aproxima de Deus. Quem entende que Cristo é o seu Salvador, quem entende que Cristo morreu no seu lugar, para que ele possa ter a vida eterna, essa pessoa se aproxima de Deus. Quem é da verdade se aproxima da luz. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, por serem feitas em Deus. Então quem é da verdade cada vez mais se aproxima da verdade, para que as suas obras sejam manifestas, para que as pessoas vejam que ele é de Cristo, para que ele dê um bom testemunho lá fora. Então quem é da verdade não tem nenhum problema com a palavra, não tem nenhum problema com a verdade, ele se aproxima, ele quer cada vez mais saber onde que ele está errado para poder consertar e dar um bom testemunho lá fora. Amém? Glória a Deus. Então, quem é da verdade se aproxima da verdade. Nós somos da verdade, então nosso desejo deve ser Deus, deve ser Cristo. Nós devemos amar a palavra, nós devemos amar o culto, nós devemos cada vez mais buscar santificação para dar um bom testemunho lá fora, para que as pessoas vejam que Cristo está no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos todos reunidos na Sua presença para oferecer o culto que nos é dívida e que lhe é agradável. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia, muito obrigado pela Sua paz, muito obrigado pelo reino, muito obrigado pelo Cristo, nosso Salvador, que o Senhor nos concedeu não apenas de ouvir falar, mas de conhecer a Cristo, nosso Salvador, como sendo nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos que estão reunidos, Senhor, que saíram das suas casas para ouvir a Sua santa palavra, que o Senhor possa edificar a vida e o lar de cada pessoa para que todos possam viver para a honra e para a glória do Seu santo nome. É no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço. Amém.